Graça e paz, pessoal que assiste o canal Teologia e História, tudo bom com vocês? Bom, pessoal, eu tô aqui com vocês hoje para dizer que no canal agora a gente vai ter um quadro chamado Descomplicando Possíveis Contradições Bíblicas, onde a gente vai pegar e analisar alguns textos que as pessoas, que a crítica diz que apresentam erros históricos, que apresentam contradições, e a gente vai analisar com vocês aqui de forma simples, de forma resumida e de forma objetiva. A gente quer fazer esses vídeos com 3 a 5 minutos no máximo, para trazer um entendimento legal dos textos em questão que vão ser discutidos. Eu vou até tentar fazer uma vinheta para colocar no início dos vídeos, para ficar bastante interativo e bem legal para vocês. E para começar essa série, o texto que a gente vai examinar se encontra em Daniel, capítulo 5, versículo 31. Eu já estou com minha Bíblia aqui aberta. Quero que você abra de vocês aí também, Daniel capítulo 5, versículo 31. Pausa o vídeo, se você não tiver com a Bíblia aí, pegue sua Bíblia e abra e acompanhe com a gente. Eu vou colocar o texto aí na tela, mas é importante que você acompanhe com a sua Bíblia Sagrada aí também. Daniel capítulo 5, versículo 31 diz assim: E Dário, o Medo, ocupou o reino na idade de 62 anos. Até aí tudo bem, a gente tem uma narrativa bíblica de um evento histórico que aconteceu, que é o domínio da Média Pérsia pela Babilônia, ou seja, a Média Pérsia conquistou a Babilônia. Só que o principal problema está aqui no versículo 31, onde diz que quem ocupou o reino foi Dário, o Medo. Não existe ou não tem nenhuma outra fonte extra-bíblica que cite esse Dário, o Medo, e muitos apontam esse erro na narrativa, esse possível erro na narrativa de Daniel como algo que invalide a narrativa bíblica, como algo que tire a autenticidade desse texto. E a gente vai perceber aqui hoje que não, que por mais que houvesse esse erro, se ele houvesse, estou abrindo uma possibilidade para que se houvesse, sendo que não há, se houvesse erro, não invalidaria de forma alguma a narrativa bíblica. Seria apenas um deslize histórico, mas que não invalidaria em nada o texto sagrado. Mas a gente vai ver que não existe esse possível ou esse provável erro, e a gente vai entender através de alguns elementos. Observe comigo que o capítulo 5, versículo 31 de Daniel diz que ele era chamado Dário, ele era Medo e ele ocupou o reino. Olha que interessante. Ele não diz que esse Dário Medo ele conquistou o reino, mas que ele ocupou esse reino. E aqui está a nossa primeira dica para vocês desse texto. A primeira solução para esse problema é que ele não conquistou o reino, ele apenas ocupou. E essa palavra ocupar no original vem do verbo viter, que significa que foi concedido a ele esse reino. Olha que interessante. Então a gente está vendo que esse Dário é que ele não conquistou esse reino, mas que esse reino foi concedido a ele, foi cedido a ele por alguém. O primeiro ponto já ficou bem claro para a gente. O segundo problema é que a Bíblia diz que esse Dário, ele era rei. Ele é apresentado dentro do texto sagrado como o rei. Capítulo 6, versículo, vamos ler o 1 e o 2. E pareceu bem a Dário constituir sobre o reino a 120 presidentes que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, as quais esses presidentes dessem conta para que o rei não sofresse dano, falando de Dário. Olha que coisa interessante. Existiu um rei chamado Dário? Sim, Dário I. Só que esse rei, Dário I, ele foi o predecessor de Ciro o Grande. Ele não veio antes de Ciro o Grande. Então, se esse Dário fosse aqui o Dário I, a Bíblia estaria cometendo um erro histórico. Só que esse Dário aqui, ele não é Dário I, e a gente vai entender o porquê não. Observe comigo que ele é chamado pela Bíblia de rei,
sim, e ele possuía certa autoridade, tanto que ele constitui príncipes e 120 presidentes sobre todo o reino. Ou seja, ele tinha um título de rei e ele tinha uma autoridade de rei. Mas era só por causa disso que ele era rei? A Bíblia traz outros eventos, outras pessoas que eram rei, mesmo não sendo rei. Parece contraditório, mas eu vou explicar para vocês. O capítulo 5 de Daniel, se você voltar um pouquinho aí, a Bíblia vai apresentar Belsazar como rei da Babilônia. Só que o rei da Babilônia era seu pai, Nabonido. Só que como seu pai ele estava em excursão, Belsazar ele recebe o título de rei. Ele era corregente do seu pai, mas ele, diante da Bíblia Sagrada, é chamado de rei. Isso é um problema? Não, de forma alguma. E a gente viu aqui no texto que Dário ele tinha elementos para ser chamado de rei. Ele levantava governadores, ele tinha autoridade sobre o reino e ele conseguia promulgar, ou seja, ele conseguia criar leis. Bora ler aqui Daniel capítulo 6, versículo 7. Olha o que diz. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho, a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Então Dário, ele podia promulgar leis, ele poderia dar autoridade, então ele era sim um rei. Só que essa autoridade dele foi concedida por alguém. A gente viu que a palavra para ocupou poderia ser usada também para foi concedido, ou seja, o reino foi concedido a ele por alguém. Então ele era uma espécie de governador e a narrativa bíblica mais uma vez vai provar essa afirmação. Capítulo 6, versículo 15 diz assim: Então aqueles homens foram juntos ao rei e disseram ao rei: Sabe, ó rei, que é uma lei dos medos e dos persas. Observe comigo, que nenhum édito ou ordenança que o rei determine se pode mudar. Ou seja, esse rei ele poderia criar lei sim, mas se essa lei ela fosse aceita pelos medos e pelos persas, ele não poderia destituir essa lei, ele não poderia anular essa lei, desculpe, melhor dizendo. Ele não poderia anular de forma alguma essa lei, ou seja, isso mostra que ele estava subordinado a uma lei superior. Ele era uma espécie de governador da Babilônia. Note comigo que em nenhum momento da narrativa bíblica, em nenhum momento, esse Dário aqui do capítulo 6, ele é referido como rei da Pérsia ou dos Medos. Ele é exclusivamente chamado de rei da Babilônia e no capítulo 9 ele é chamado de rei dos caldeus. Bora ver? Capítulo 9, versículo 1, diz assim: No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído sobre o reino dos caldeus reis. Olha que interessante, a gente já encerra o vídeo que já tá ficando um pouco longo. Vocês me desculpem, porque o primeiro vídeo vai ficar um pouquinho longo mesmo, mas nos próximos a gente vai tentar reduzir o tempo. Olha que interessante. No ano 1º de Dário, filho de Assuero, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. O verbo constituído está no passivo, ou seja, ele sofreu uma ação. Alguém precisou constituir ele rei para ele se tornar rei. Então, esse Dário da narrativa bíblica, por mais que a gente não encontre registros históricos, registros extra-bíblicos sobre a vida dele, não significa que esse personagem não existiu ou que ele não esteja na história de outra forma. Muitos acreditam que esse Dário, da narrativa bíblica, era um governador designado por Ciro, chamado Gubaro ou Gobaro, que realmente existiu. Então, observe comigo que a narrativa bíblica ela não erra, ela não falha, ela não apresenta contradições. Inclusive, esse Gubaro, ele está presente em fontes extras bíblicas, como as crônicas de Nabonidos, alguns escritos. Então, a narrativa bíblica, ela é exata. Um abraço, fica com Deus, até a próxima. E comenta aí ideias para os próximos vídeos, temas, para a gente debater de forma legal, rápida, simples e objetiva.